Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Witch of Salem. Witch of Salem é um jogo de 2008 do autor Michael Hienek, publicado pela Cosmos. E não é publicado no Brasil pela Cosmos, porque ele não é publicado no Brasil, né? É um jogo que não tem editora brasileira, um jogo estrangeiro. Eu consegui aí essa raridade, essa preciosidade com meu amigo Heitor, nos emprestou aí, abraço Heitor, saudações tricolores, certo? Nos emprestou aqui essa preciosidade que ele conseguiu aí garimpar no mercado de jogos de segunda mão. Witch of Salem é um jogo baseado nos mitos de Cthulhu, né? Cthulhu, Clayton, enfim, o carinha lá com cara de polvo dos contos do H.P. Lovecraft. Mais precisamente, nesse caso, é baseado numa série de livros de um outro autor, Wolfgang Holbein, que, por sua vez, é baseado na mitologia de Lovecraft, né? Os deuses monstros interdimensionais preferidos da galera. E em Witch of Salem, nós somos investigadores paranormais, investigadores de fenômenos interdimensionais, enfim, com toda aquela ambientação, com toda aquela estética dos contos, dos mitos de Cthulhu. Cthulhu, enfim, vocês sabem que o nome é impronunciável, né? Do jeito que eu pronunciar aqui, vocês aceitem. O Cleitinho. Que estaremos ajudando o feiticeiro de Salem, o bruxo de Salem, Witch of Salem, a tentar fechar portais dimensionais na cidade de Arkham, para evitar que o nosso plano seja invadido nossa dimensão seja invadida por esses deuses monstros interdimensionais. Então é um jogo cooperativo para jogar de 2 até 4 jogadores, certo? Então como é que se joga? Começar pela preparação. Os jogadores, né, ou por sorteio, por comum acordo, vão escolher os seus peões. Como eu disse, dá para jogar de 2 a 4. Vamos simular aqui, por exemplo, um jogo com todos os 4 jogadores. Você vai posicionar todos eles aqui nesse espaço, que é a Universidade Miskatonic. Também lá na Universidade você vai posicionar o peãozinho branco, que representa o bruxo de Salem. Eu não conheço os livros do tal do Wolfgang Holbein, mas imagino que seja o protagonista lá das histórias do livro dele, ou coisa parecida. Enfim, coloca aqui os seus peões na Universidade. Cada jogador vai receber um tabuleiro individual como esse, correspondente à sua cor. Nesse tabuleiro, você vai colocar no espaço de número 6, aqui nesse contador, que vai de 6 a 0. No espaço de número 6, esse símbolozinho que é o seu marcador de sanidade, você coloca no espaço de número 6, certo? Cada jogador recebe ainda uma cartinha como essa, de auxílio de jogador, que vai trazer aqui, em resumo, todo o turno do jogador, né? E atrás aqui os efeitos dos itens, que eu vou explicar ao longo do vídeo, certo? Cada jogador recebe uma cartinha como essa de auxílio. Temos essa outra carta de auxílio de jogador ainda, que você deixa por perto. Ela vai lhe informar de que forma você consegue derrotar os grandes antigos, né? Os bichos feios lá que estão querendo invadir a nossa dimensão. Também vocês já vão entender com mais detalhes como é que isso funciona, para que ela serve. Cada jogador recebe ainda um conjuntinho dessas cartas que mostram as diferentes locações na cidade de Arkham. Nós temos uma carta que corresponde a cada uma das locações: igreja, a casa do bruxo, o sanatório, e temos ainda a carta da passagem secreta, certo? Vocês vão também ser apresentados com mais detalhes dessas cartas já. Cada um recebe um conjuntinho como esse de 7 cartas, né? Uma correspondente a cada uma das 7 locações. Aliás, são 8 cartas, uma correspondente a cada uma das 7 locações do tabuleiro, mais uma 8ª correspondente à passagem secreta. Você vai escolher um jogador inicial pelo método que você quiser. Esse jogador recebe essa carta aqui, que serve como marcador de jogador inicial e serve também para lembrar ele algumas ações que ele precisa realizar a cada turno, certo? Ela tem um lado para ser usado em partidas com 2 ou 3 jogadores e outro para ser usado em partidas com 3 ou 4. Como disse, dá para jogar de 2 a 4. Já vocês vão entender porque é que
ele menciona 3 jogadores em ambos os lados, certo? Como estamos simulando aqui uma partida com 4 jogadores, seria esse lado virado para cima. Nós temos ainda aqui esse baralho, que é o baralho das criaturas. O verso dele aqui mostra esses dentes, essa coisa aqui. Você vai dar uma boa embaralhada e vai deixar também por perto do jogador inicial. Este outro baralho aqui, que é o baralho de eventos, o verso dele tem esse símbolo esquisito aqui. Você vai embaralhar, vai remover 4 cartas sem olhar o seu conteúdo. 1, 2, 3, 4. Essas 4 você deixa guardadas na caixa do jogo, sem olhar o seu conteúdo, e entrega as restantes ao jogador à direita do inicial, ou seja, ao último jogador, né, na prática. Temos ainda este último baralho aqui, que é o baralho que mostra os grandes antigos, né, os Great Old Ones. Nós temos 6 ao todo. Você vai dar uma boa embaralhada neles e vai posicioná-los nos espaços lá em cima do tabuleiro. Acho que não vai ficar muito legal de vocês visualizarem, mas existe um espacinho numerado de 1 a 5. Você vai posicionar 5 cartas nesses espaços, assim, aleatórios. Você coloca viradas para baixo. E apenas a carta que ficar no espaço número 1, você revela virada para cima. A 6ª carta que sobrar, você vai colocar neste outro espaço aqui. Vou aproximar a câmera para vocês verem. Vejam. Temos o espaço de 1 a 5. Você vai colocar as cartas nas posições correspondentes. A carta que fica no espaço 1, você já coloca virada para cima e revelada. E a sexta e última carta que sobra, você coloca aqui nesse espaço central, que representa a cidade submersa de R'lyeh, certo? Então, o que ainda falta na preparação para a gente começar a jogar? Você vai pegar esse marcador aqui, que representa Necron, o arqui-inimigo do Bruxo de Salem, e colocá-lo no espaço inicial dessa trilha aqui. Ok? Vai pegar ainda esses marcadores de itens, certo? E colocá-los todos temos 4 tipos diferentes de itens, que vocês serão apresentados em detalhes a cada um deles. E temos ainda esses outros marcadores aqui que tem uns símbolozinhos esquisitos, laranja, rosa, roxo e azul, que ele chama de artefatos. Você vai pegar tanto os artefatos como os demais itens e colocá-los na bolsinha aqui, nesse saquinho que acompanha o jogo, certo? Por fim, nós temos essas 8 fichinhas aqui, que são as fichas de portais. Nós temos 4 que representam os portais abertos e 4 que representam paredes, ou seja, um local onde não existe portal. Você vai pegar, colocar viradas para baixo, vai dar uma boa embaralhada, misturar aqui, para que você não saiba quem é quem, e vai desse embaralhamento colocar uma fichinha dessa em cada uma das locações virada para baixo, certo? Aqui no sanatório, jornal Arkham News, a Casa do Bruxo, o hotel, o cemitério e a igreja. As fichas que sobrarem você guarda na caixa do jogo sem olhar o seu conteúdo. É interessante que vem uma quantidade muito maior dessas fichas, sobra aqui muitas mesmo, mas você só vai usar 8 por partida, sendo 4 que mostram portal aberto e 4 que não mostram portal, né, que mostram só um muro. A regra do jogo diz que é para servir como peça sobressalente, caso você venha a perder. Mas é curioso porque nenhuma das outras peças vem com peças sobressalentes. Eu tenho quase certeza que isso foi algum tipo de erro na produção, na hora de imprimir lá o jogo, em algum tipo de falha. Depois que já estava feito, eles disseram, tá bom, deixa como tá mesmo. E inventa essa desculpa de que são como peças sobressalentes. Porque é muitas fichas mesmo. E só ela que vem com essa quantidade de peças sobressalentes. Nenhuma das outras peças vem. Por último, nós temos aqui o dado, que você deixa por perto, ao alcance dos jogadores. E nós estamos prontos para começar a jogar. Aliás, antes de começarmos a jogar, temos ainda uma última etapa da preparação, que é sortear aqui do saco um item para cada jogador, certo? Cada jogador vai receber um item e vai deixar guardado no seu tabuleiro individual. Opa, caiu aqui meu marcador de sanidade. Cada tabuleiro individual tem 3 espaços para guardar itens
genéricos, digamos assim, e um espaço específico para guardar os artefatos. Nesse espaço para guardar os artefatos, você só pode guardar artefato e o recíproco é verdadeiro. Você não pode guardar artefato em outro lugar, né? Esses outros 3 espaços você pode guardar qualquer outro item e não pode guardar artefato. E nesse aqui de baixo você só pode guardar artefato, não pode colocar artefato em outro lugar. Então, em outras palavras, cada jogador pode ter na sua posse aqui, no seu inventário, até um artefato, nem mais nem menos. Aliás, pode ser menos. E até no máximo 3 outros itens, certo? Além desse item inicial que cada jogador recebe, você também vai ter 3 itens sorteados para cada uma das locações, exceto a universidade. Então você sorteia e posiciona aqui. O certo mesmo é sortear em ordem. Você sorteia um, coloca, sorteia outro, coloca. Não puxar assim 3 de uma vez, como eu acabei de fazer. Por quê? Porque isso vai determinar o custo desses itens, certo? Isso vai ter uma relevância lá no final do jogo. Então você pode, se tiver sorte ou se tiver azar, um item ali que você preferiria que ele tivesse um custo maior, pode acabar tendo um custo, né, menor, tudo vai depender da sua sorte na hora do sorteio. Então sorteie realmente na ordem, um item de cada vez, posicionando aqui nos espaços correspondentes. E agora sim, a gente está pronto para começar a jogar. O jogo vai se desenrolar ao longo de várias rodadas. Em cada rodada nós teremos, no início da rodada, o surgimento de criaturas, certo? Do baralho de criaturas que vão ser posicionadas no mapa. Em seguida, cada jogador vai realizar o seu turno de ação. E em seguida nós teremos a ativação de uma carta de evento. E depois começa tudo de novo. E assim a gente vai até que aconteça uma das condições que determina a vitória ou a derrota dos jogadores, certo? Como eu disse, é um jogo cooperativo. Então, para começar, o jogador inicial, seguindo as instruções contidas aqui na sua carta de jogador inicial, irá revelar cartas de criaturas. Se você estiver jogando uma partida com apenas 2 jogadores, você deve revelar apenas uma criatura, conforme instruído aqui na carta. Se você estiver jogando em 4 jogadores, você revela 2 cartas de criatura. E se você estiver jogando em 3, você vai alternar. É exatamente o que está escrito aqui em inglês na carta do primeiro jogador. Então, na primeira rodada, jogando em 3 jogadores, você revela apenas uma criatura. E aí vira a carta ao contrário. Na segunda rodada, você revela 2, e aí vira a carta ao contrário. Na terceira, você revela 1, na quarta, você revela 2, e assim por diante, vai sempre alternando. Isso numa partida com 3 jogadores. Numa partida com 2, vai ser apenas sempre 1, e numa partida com 4, que é o nosso exemplo, vão ser sempre 2. Então, o jogador inicial vai pegar aqui do seu baralho de criaturas, vai revelar aquela quantidade. No nosso exemplo aqui, 2. Então ele revela a primeira. A primeira já foi aqui essa carta especial, que é do Necron, que é o inimigo do bruxo. Ela tem umas implicações especiais que eu vou deixar para explicar mais adiante, certo? Então desconsiderem um exemplo. Claro que vocês não vão poder fazer isso no jogo de verdade, certo? Aqui é apenas para efeito de didática. Eu vou explicar mais adiante os efeitos especiais dessa carta. Então, digamos aqui, revelou a primeira, o Deep One, né? Seria o que? O profundo. Você vai colocar aqui nesse espaço, veja que cada locação tem um espaço determinado para colocar uma carta. E cada locação também tem um número, começando aqui de 1 até 6. Então você vai colocar a carta na locação de menor número que ainda tenha um espaço vazio, que ainda tenha um espaço disponível. Então, virei aqui no primeiro, Deep One. Virei o segundo aqui, Red Witch, a bruxa vermelha. Você vai colocar aqui de número 2. A princípio, num primeiro momento, quando você coloca os monstros aqui do baralho de criaturas, é só isso mesmo, eles não vão, num primeiro momento, surtir efeito. No entanto, existe no baralho de criaturas aqui um total de 2 cópias de cada criatura, certo? 2 exemplares de cada carta. Se quando você virar aqui a carta, você já tiver no mapa aquela criatura, então, no momento nós temos aqui esse bicho feio aqui que parece um sapo, Deep One, e a bruxa vermelha. Se numa rodada subsequente eu virar uma nova carta do bicho feio aqui ou da bruxa vermelha, aí sim ele vai surtir o efeito. A carta surte o efeito no momento em que você já tem no tabuleiro uma carta daquele tipo, né, daquele exemplar, e você revela a segunda. Essa segunda carta do mesmo tipo,
ela é descartada, certo? Você tira ela do baralho, e a outra que já estava no mapa permanece lá, certo? E aí, como eu disse, quando acontecer isso, né, de uma segunda carta do mesmo tipo, uma segunda carta de um monstro que já está no tabuleiro ser revelada, você vai aplicar o efeito. E aí cada carta de monstro vai ter aqui o seu efeito listado na parte de baixo, certo? Alguns desses efeitos são os seguintes: mover o marcador do Necron aqui nessa trilha, que vocês já vão entender por que isso é ruim. Alguns vão exigir que os jogadores descartem itens para evitar que um determinado efeito ruim ocorra. Tudo vai vir explicado aqui na parte de baixo. Por exemplo, algumas delas têm esse desenho de uma seta vermelha e o desenho de alguns itens. O que isso quer dizer? Quer dizer que os jogadores, coletivamente, vão ser obrigados a descartar os itens no tipo e na quantidade indicada aqui, e se eles não tiverem itens suficientes para fazer isso, eles vão descartar tanto quanto possível e vão sofrer o efeito, que no caso aqui, simbolizado por essa setinha vermelha, significa que o marcador do Necron irá avançar até o próximo espaço na trilha que tem a figurinha do Necron. Então ele avança para cá, por exemplo, ou para cá, ele vai avançando, e o que vocês já vão ver que é algo bem ruim, que vocês não querem que aconteça. Então, cada criatura vai ter aí um efeito negativo, descrito aqui na parte inferior, que esse efeito vai ser ativado, como eu já disse, no momento em que uma segunda carta da mesma criatura vier a ser revelada. Se revelar a segunda carta de uma criatura, sendo que já existe uma cópia dela presente no tabuleiro. Por exemplo, esse aqui, Blood Hunter, efeito negativo dele. Cada jogador perde 2 pontos de sanidade. Esse símbolo do olhinho representa pontos de sanidade. Esse outro aqui, Lava Worm, né, o verme da lava. Os jogadores vão ter que descartar 4 itens quaisquer. Esse símbolo aqui significa isso, itens quaisquer. 4 itens quaisquer, somando todos os jogadores. E aí, como é um jogo cooperativo, eles vão se coordenar ali e ver quem descarta o quê. Caso não descartem, o marcador do Necron vai avançar para o próximo espaço que tem o símbolozinho do Necron. E assim por diante. Esse aqui, por exemplo, exige que os jogadores descartem 2 itens aqui do tipo do verdinho, né, que é o livro Necronomicon. E caso não façam isso, o marcador do Necron avança. E assim por diante. Cada um vai ter esse seu efeito negativo. Efeito esse que, como eu disse, vai ser ativado no momento em que você revelar uma carta como essa de um determinado monstro e já existir a outra cópia daquele monstro em qualquer espaço do tabuleiro. Aquele que você acabou de revelar você descarta, e aquele que já estava no tabuleiro permanece lá. Agora, se você revelou e ele é a primeira cópia, digamos assim, daquele monstro a estar presente no tabuleiro naquele momento, você simplesmente posiciona ele no espaço da cidade de menor numeração disponível e pronto. E não vai ter outros efeitos negativos, pelo menos não no momento. Em seguida, vamos ter as jogadas, né, dos jogadores, efetivamente. Cada jogador, em turno, seguindo sentido horário, começando sempre pelo jogador inicial, irá realizar as suas ações. A primeira etapa da ação do jogador é escolher, dentre as cartas que ele tem na mão, uma locação, um dos espaços aqui, hotel, universidade, jornal, cemitério, sanatório, etc., para mover-se com o seu peão para aquele local. Digamos que eu escolhi aqui sanatório, eu movo o meu peão aqui da minha cor direto para o local correspondente e descarto a carta, certo? Eu descarto ela, coloco ali por perto, separada das demais cartas que estão na minha mão. Isso significa que eu não vou poder mais, em momentos posteriores de jogo, me mover de novo para o sanatório enquanto eu não recuperar a carta de volta para a minha mão, o que é uma coisa que eu já explico como funciona. Mas assim, a ideia é essa, que você vai jogando as cartas para se mover ao longo das rodadas. Em cada rodada você descarta uma carta e se move para o local correspondente. E aquela carta que você descartou, você não pode usar mais até que ela volte para a sua mão, de uma forma que eu explico já. Existe uma carta aqui, que é a passagem secreta. Gastando a carta da passagem secreta, você pode ir para qualquer lugar do mapa à sua escolha, qualquer um dos locais, com o detalhe de que você perde 1 ponto de sanidade, os pontos de sanidade marcados aqui no tabuleiro individual do jogador, certo? Você gasta 1 ponto de sanidade para usar a carta da passagem secreta. E como é que eu recupero as cartas? Afinal, eu recupero as cartas indo para a universidade. A universidade é tipo o quartel-general, aqui a base,
dos jogadores. Então, quando você vai para a universidade, você recupera, volta para a sua mão todas as cartas que você tinha jogado anteriormente, certo? E na rodada seguinte você vai ser obrigado a se mover para outro local. Você não pode ficar parado na universidade mais de uma rodada. Aliás, em nenhuma locação, não é mesmo? Então, beleza, usei a carta, fui para a locação. Uma vez que eu cheguei na locação, o que eu faço lá? Nós temos uma série de ações que os jogadores podem fazer em ordem, vem trazidas aqui na sua cartinha de auxílio do jogador. Primeira coisa que você pode fazer ao chegar na locação é dar ou receber um item que não seja um artefato. Os artefatos são esses itens aqui com um desenho meio abstrato. Quais são, aqui no verso da carta de auxílio do jogador tem a lista de todos os itens, né? Os óculos mágicos, o Necronomicon, que é o livro, né? Necronomicon, não sei como é que se pronuncia, o Elixir de Nus e a Adaga de Nga, são os 4 itens que não são artefatos. Sempre que ele usar o termo artefato, ele está se referindo a esses itens que são essa figurinha meio maluca aqui. Então, os itens não artefatos, digamos assim, você pode dar e ou receber de um jogador, de um outro jogador que também esteja na mesma locação, certo? Então você pode dar um item a ele, ou receber um item dele, ou fazer as duas coisas, né? Trocar. Um dá e recebe. Se tiver mais de 2 jogadores na mesma locação, você pode fazer uma troca com cada um deles? Não. A troca é sempre apenas com um dos jogadores que estejam presentes lá e é facultativa, né? Você troca se quiser. Você pode dar um item não artefato para um outro jogador na sua locação, ou um outro jogador pode dar um não artefato para você. É o que está escrito aqui nessa item número 2 do auxílio de jogador. Próxima etapa, isso é facultativo, né? Você faz se quiser e se puder, se tiver itens que queira trocar. Em seguida, próxima etapa, sempre seguindo aqui a dica trazida na cartinha de auxílio do jogador, se uma carta de criatura estiver presente naquela locação onde você se encontra, o que é o caso, né? No nosso exemplo aqui, eu me movi com o marcador amarelo aqui para o sanatório, e lá nós tínhamos uma criatura. Se existir lá uma criatura, você vai rolar o dado, que vai indicar uma perda. Então, o dado é só coisa ruim. O que é que você vai perder ao rolar o dado? Você pode perder itens, tá aqui cada um dos itens, né? A adaga, o elixir, os óculos, o Necronomicon. Você pode ter o avanço do nosso inimigo aqui, Necron, avançando pela sua trilha, ou você pode perder um ponto de sanidade. Então, você rola o dado, aplica os efeitos negativos desse dado a você, né? A você mesmo. Isso só se tiver monstro lá no local. Se não tiver monstro, não precisa fazer isso. Depois de aplicar os efeitos negativos do dado, você vai então poder derrotar a criatura. Para derrotar a criatura, você vai olhar aqui para a parte de cima da carta. A parte de cima da carta indica o que é que você precisa ter para derrotar a criatura. No caso desse aqui, são 2 itens quaisquer. No caso dessa outra camaradinha aqui, são 2 óculos mágicos. E assim por diante. Cada criatura vai ter aí o seu requisito. No caso desse aqui, por exemplo, uma adaga e um elixir. E esses itens que você usa para derrotar as criaturas, a princípio você não se desfaz deles. Basta que você tenha eles aqui no seu inventário, né? Na sua lista aqui de itens, certo? Basta que você tenha, não precisa descartar, a não ser que a carta diga o contrário. Tem um monstro específico, se eu não me engano, que no texto da carta vai dizer que você precisa descartar os itens para poder derrotá-lo. Mas em geral você não precisa descartar, basta você tê-los no seu inventário e aí você derrota o monstro. Ao derrotar o monstro, você remove a carta dele, joga para um descarte, certo? Tira o bicho de lá. Não seria o meu caso aqui, né? Porque eu só tenho um item e eu, para derrotar o monstro, precisaria de 2 itens quaisquer. Né? Mas só para exemplificar, se você conseguir derrotar o monstro, você remove a carta. Seguindo aqui, conforme a carta de auxílio de jogador, depois de tentar derrotar o monstro, você pode usar e descartar um item. Aí, nesse caso, esse tipo de utilização do item, aí sim, vai exigir que você descarte, diferente de quando você utiliza um item para matar os monstros, né? E aí nós temos aqui no verso cada um dos 4 itens e o que é que cada um deles faz. O item óculos mágico permite que você olhe a fichinha de portal
que está no espaço onde você se encontra. E aí é um ponto importantíssimo. Você não pode dizer aos outros jogadores o que você viu, certo? O jogo é cooperativo, ele permite comunicação entre os jogadores, permite ali que eles se articulem buscando criar estratégias, coisa e tal. Mas uma coisa que é terminantemente proibido pela regra, é você dizer aos outros jogadores o que foi que você viu quando usou os óculos mágicos e olhou aqui no verso. Ou seja, você vai ver aqui se o que tem é uma parede, ou seja, é um alarme falso, não é um portal, ou se seria um portal. O portal é esse aqui. Então você, usando os óculos mágicos, você descarta a ficha dos óculos mágicos, olha, não pode dizer aos outros jogadores, e coloca a ficha lá de volta na posição. Usando o Necronomicon, que é o livrinho verde, você revela o próximo grande antigo, o próximo Great Old One, lá naquele cantinho do tabuleiro, onde nós temos as cartas dos grandes antigos. Como vocês lembram, temos o primeiro que já começa revelado. Sempre que algum jogador usar o efeito do Necronomicon, ele revela o próximo. E vocês já vão entender para que serve revelar esses bichos, quais são os efeitos, por que eu iria ou não iria querer que eles fossem revelados, certo? Aguardem que eu já chego nesse ponto. Então esse é o efeito do Necronomicon, revelar a próxima carta, ali seguindo a ordem numérica dos grandes antigos. Usando o Elixir de Nus, que é aquela garrafinha cor-de-rosa, você pode recuperar um ponto de sanidade na sua trilhazinha aqui de sanidade. E utilizando a adaga de Ingar, que é essa adagazinha aqui, você pode derrotar qualquer criatura, independentemente dos requisitos, de você ter ou não ter cumprido os requisitos que você... evidentemente só faz sentido usar isso se você não tiver conseguido derrotar a criatura do jeito normal, digamos assim, né? Mas se você não conseguiu derrotar, mas você tem uma adaga, você pode, se quiser, gastar a adaga para derrotar aquela criatura no seu local. E nós temos ainda, por último, os artefatos, que são os símbolozinhos aqui coloridinhos, que você pode utilizá-los para fechar os portais. E esse é o grande objetivo do jogo. Nosso objetivo é conseguir fechar todos os portais antes que aconteça algum dos eventos que determinam a derrota dos jogadores. Já vou explicar quais são. Então, se a gente conseguir fechar todos os portais antes que um desses eventos que determina a derrota dos jogadores aconteça, a gente ganha. Então, para fechar o portal, eu preciso gastar o item do portal, né, o artefatozinho aqui do portal, correspondente, aquele que vai efetivamente fechar. Cada uma das locações tem aqui o símbolo, vejam, que indica qual é o artefato necessário para fechar o portal naquela locação, certo? E aí nós temos um ponto importante, porque essa ficha aqui, você não sabe a princípio se ela é portal ou se ela é parede. Para saber, você tem que usar os óculos. E o jogador que usou os óculos e viu, não pode dizer a ninguém. Então, a princípio, é bem interessante que o mesmo jogador que viu seja aquele que vai tentar fechar. Porque se você gastar um artefato, digamos assim, para fechar um portal que na verdade não era portal, vocês perdem o jogo. E isso só vai ser descoberto, só vai ser revelado lá no final da partida, como eu vou explicar daqui a pouco. Então precisa ter muito cuidado para não gastar um artefato à toa, não gastar um artefato para fechar um portal que na verdade não é portal, é apenas uma parede. Porque segundo o que a regra do jogo diz, é que quando você faz isso, você está acidentalmente abrindo um portal ao invés de fechá-lo. Por isso, se o seu objetivo é fechar todos os portais, é por isso que você perde o jogo ao fazer isso, certo? Então, para que servem os artefatos? São essas figurinhas aqui com esses desenhinhos malucos. Eles servem para fechar os portais, só que você não tem certeza de quais portais são portais mesmo e quais são paredes, a não ser o jogador que tenha usado os óculos e visto. Então, a princípio, como eu disse, é interessante que seja o mesmo jogador que viu, que é o único que tem certeza se ali é portal ou não, que seja ele a fechar. Mas, às vezes, na dinâmica do jogo, isso não vai ser possível. Então, você tem que contar ali um pouco com a sorte ou contar um pouco com a dedução. Tipo, se o jogador tinha um artefato necessário para fechar, ele passou pela locação e ele não fechou, então ele está dando uma dica muito clara aos seus colegas de jogo que ali não é um portal, senão ele teria fechado. Então você vai usando aí um pouco dessa dedução, baseado nas ações que os colegas estão tomando, para, caso seja necessário, um jogador que não seja aquele que usou os óculos mágicos e viu, consiga
fechar o portal, utilizando para isso o artefato correspondente. Todas as utilizações de artefato que eu estou explicando agora, você, ao usá-lo, descarta a fichinha, certo? Elas não voltam para o saco, você descarta, deixa na caixa do jogo, deixa separado. E por último, a última coisa que você faz na sua rodada é que você pode pegar um dos itens que estão na locação, né? Lembra que cada uma das locações tem 3 itens. Então, você pode pegar um item na sua locação, desde que você pague o custo necessário. Cada locação sempre tem um item que é gratuito e 2 itens que vão custar alguma coisa. Alguns deles custam pontos de sanidade, alguns deles custam a revelação de uma carta de evento, esse símbolo aqui, ó. Parece assim um ponto de interrogação meio abstrato. Significa revelação de uma carta de evento, que às vezes são eventos bons, às vezes são eventos ruins. Temos um outro símbolo, que é o Necron aqui, ó. Esse símbolo significa um avanço da fichinha do Necron na trilha dele. O Necron é o inimigo do bruxo de Salem, que está querendo abrir os portais. Quanto mais ele avança, mais perto ele chega de abrir todos os portais, certo? Então ele é meio que um marcador de tempo do jogo. A gente tem que conseguir ganhar. É uma das coisas que determina, né, o final do jogo, na verdade. A gente tem que conseguir ganhar antes que ele complete essa trilha dele. Então, alguns itens para você adquiri-los custam pontos de sanidade, outros custam revelação de fichas, aliás, de cartas do baralho de eventos, outros custam avanços na trilha do Necron. Então você faça aí o custo-benefício para saber quando vale ou não a pena pegar um artefato. E essa é a última coisa que o jogador faz na sua rodada. Recapitulando muito rápido: primeiro, use uma das cartas de locação para se mover para a locação desejada. Segundo, troque, né, dê e ou receba de um outro jogador que esteja na mesma locação que você um item que não seja um artefato. 3. Se tiver um monstro lá, uma criatura lá, você pode tentá-lo derrotar, conforme as exigências da carta de criatura. 4. Você pode utilizar um item, um dos itens que você tem, você pode utilizá-lo, cumprindo o seu respectivo efeito. E quinto e último, você pode adquirir um novo item pagando o preço necessário, desde que você também tenha o espaço necessário no seu tabuleiro individual para armazenar aquele item. E aí está encerrada a rodada do jogador, ele passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que vai fazer o mesmo, até que você completa uma jogada, né? Todo mundo vai fazendo isso até chegar na vez do último jogador, né? Do jogador à direita do jogador inicial. Quando o último jogador, o jogador à direita do jogador inicial, terminar de realizar a sua rodada, como qualquer outro jogador, ele vai revelar a primeira carta do baralho de eventos. Ele vira e revela. Existem eventos que são bons para jogadores, a maioria não. Outros eventos que são ruins. Quase todos os eventos, eu diria que todos, quase todos, vão ter esse símbolo aqui que indica a movimentação do bruxo. Esse peãozinho aqui do bruxo começa na universidade e à medida que as cartas de evento vão sendo reveladas, ele vai andando, sempre seguindo a ordem numérica dos locais. Então, 1, 2, 3 ali, 4, 5, 6. Então ele pode, se essa carta de evento aqui, por exemplo, for revelada, digamos que foi aqui a primeira, o bruxo andaria um espaço. Então ele sairia aqui do 0 para o 1, que é o sanatório. E ele tem alguns efeitos, são certos efeitos que acontecem, que certos benefícios. O bruxo, na verdade, é aliado dos jogadores. Então os jogadores recebem certos benefícios ao realizar ações no mesmo espaço onde o bruxo está. Eu explico isso já já. Mas é assim, por meio da revelação dessas cartas de evento, que o bruxo anda pelo tabuleiro. Além da andança do bruxo pelo tabuleiro, nós vamos ter sempre outros eventos, alguns que favorecem os jogadores, outros que desfavorecem, e aí, evidentemente, eu não vou ter como explicar todas as cartas, o jogador vai ter que ler, gastar um pouquinho do seu inglês, já como eu disse, é um jogo que não tem edição em português, para efetivar o evento. Mas, por exemplo, vamos ler isso aqui, só para dar alguns de exemplo. Até o próximo evento, você não paga nada para pegar um item em uma locação. Por exemplo, esse é um evento que ajuda os jogadores. Outro aqui, agora um evento que é ruim para os jogadores. Posicione o Great Old One, né, o grande antigo, mais recentemente revelado, ou seja, aqueles lá de cima, lá daquele cantinho, como sombra na universidade. O texto da carta está agora em efeito. E assim por diante. Já que falamos disso, vamos explicar em detalhes agora o que é aqueles bicho feio lá em cima. Os Great Old Ones, né, os grandes antigos.
eles são os monstros mais fortes, mais poderosos, que podem ocupar aqui a universidade. Os outros monstros, né, que se revela aqui no baralho das criaturas, eles vão ocupar os outros locais da cidade. Mas a universidade, os monstros que invadem, que aparecem na universidade, são sempre apenas aqueles grandões lá, os grandes antigos. Eles podem aparecer lá por efeito de cartas de evento. Na verdade, existem várias cartas de evento desse tipo, são algumas das mais numerosas, que vão dizer, pegue o último monstro que foi revelado lá e traga ele para a universidade, o último grande antigo. Ou pegue o primeiro que foi revelado, enfim, vai ter alguma ordem que vai mandar você trazer cartas dos grandes antigos que estão lá naquele cantinho do tabuleiro e trazê-los aqui para a universidade. E aí o grande problema desses grandes antigos, né, desses Great Old Ones, é que quando eles vêm aqui para a universidade e passa a estar aqui assombrando a universidade, digamos assim, todos eles têm aqui na parte de baixo da carta algum resultado, algum efeito negativo que passa a estar em vigor, uma regra, uma modificação nas regras, sempre prejudicial aos jogadores, que passa a estar valendo, passa a estar em vigor enquanto o monstro estiver aqui na universidade, certo? Sempre que tiver um monstro aqui na universidade, o grande antigo, como é que ele chega aqui à universidade? Por efeito das cartas de evento, ele vai estar gerando para os jogadores algum efeito negativo. Esse aqui, por exemplo, Nyarlathotep, aplique o resultado de cada dado 2 vezes. Então, sempre que for, uma vez que ele esteja aqui, ele está gerando esse efeito. É uma regra nova que se aplica, sempre prejudicial aos jogadores. O efeito que sai do dado vai se aplicar 2 vezes, por exemplo. Certo? Vamos explicar agora quais são os efeitos de estar no local do bruxo, né? O nosso amiguinho aqui, que dá nome ao jogo, o Bruxo de Salem. Existem alguns efeitos positivos que acontecem quando você está no mesmo espaço que ele. O primeiro deles é que você, estando no espaço com o bruxo, você pode derrotar monstros usando a adaga de Ngar. Eu acho que alguns minutos atrás, eu expliquei, minha memória de curta duração não é lá muito boa, mas acho que alguns minutos atrás eu expliquei que você sempre poderia derrotar os monstros usando a adaga, certo? Então já fica aqui a correção, já fica aqui a errata. Na verdade, o efeito da adaga de Ngar, é que você pode derrotar com ela qualquer monstro, inclusive as sombras aqui que ficam os monstros que assombram aqui a Universidade de Miskatonic, a Universidade 1.0, a regra chama de sombras. Então você pode derrotar qualquer monstro ou sombra, as sombras dos grandes antigos, usando a adaga de Ngar, desde que o bruxo esteja na locação, certo? Se o bruxo não estiver lá, a adaga não tem esse efeito. Um outro efeito positivo do bruxo é que quando você utiliza o Elixir, estando no mesmo espaço que ele, você vai recuperar 2 pontos de sanidade em vez de 1. Tudo isso vem explicado aqui na carta de auxílio de jogador. E o terceiro e último efeito positivo do bruxo é que na locação onde o bruxo se encontra, você não precisa jogar o dado, né? Aquele dado que sempre vai trazer efeitos negativos, você não rola ele se você estiver na mesma locação que o bruxo. O que falta explicar ainda? A trilhazinha aqui do Necron, como eu disse, é o inimigo do bruxo. Ele vai andando por essa trilha e ele é uma espécie de contador de tempo do jogo. Você tem que conseguir vencer o jogo antes que determinadas coisas aconteçam. E esses acontecimentos são marcados por essa trilha. Então, primeiro, aqui no canto inferior esquerdo do tabuleiro, tem essa marca aqui, esse bicho preto, essa marca aqui no canto inferior esquerdo, que os jogadores devem revelar, eles devem já ter conseguido revelar todas as cartas de grandes antigos antes que o Necron chegue nessa marca preta. Se você chegar aqui nesse espaço, se a fichinha do Necron chegar aqui nesse espaço preto, nesse cantinho aqui inferior esquerdo, chegar ou passar, e os jogadores não tiverem ainda conseguido revelar todas aquelas cartas lá de cima dos grandes antigos, e você revela elas usando os livros Necronomicon, vocês lembram? Os jogadores perdem automaticamente. Então é para isso que serve o Necronomicon, para isso que serve você revelar os monstros lá em cima, porque é uma corrida contra o tempo. Você precisa revelar todos eles antes que o Necron chegue aqui nesse espaço preto aqui do canto inferior esquerdo do tabuleiro, certo? Então eles vão sendo revelados na ordem.
O primeiro já começa revelado, na verdade. Vamos para o segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando o sexto e último for revelado, o sexto e último é esse aqui. Opa, cadê a outra carta? A outra carta estava aqui na universidade. O sexto e último é esse que se encontra aqui em R'lyeh, né? A cidade submersa de R'lyeh. Quando esse sexto e último é revelado, ele é uma espécie de chefão do jogo. Os jogadores vão ter que derrotar ele para poder ganhar a partida. Vão ter que banir ele, como diz a regra. E aí temos alguns pontos. Quando esse sexto e último é revelado aqui, na cidade de R'lyeh, os efeitos, ele passa sempre a ativar o seu efeito negativo aqui da parte de baixo da carta. Normalmente esse efeito negativo aqui dos grandes antigos só é ativado quando ele está na universidade, e ele só vem para a universidade em virtude dos efeitos de algumas cartas de evento. No caso aqui desse sexto e último, né, do chefão, que está aqui em R'lyeh, o efeito dele se aplica imediatamente a partir do momento em que a carta é revelada. Então, como é que se ganha o jogo? Os jogadores precisam, usando, né, ao longo das rodadas, usando dos efeitos aqui, dos artefatos que eles vão coletando, fechar todos os portais. Você precisa fechar todos os portais. No momento que você usa um artefato para fechar um portal, deixa eu só exemplificar aqui. Você coloca ele aqui assim, por exemplo, no local correspondente, para indicar que aquele portal foi fechado. Só que existe um último portal que está na universidade, esse aqui. Esse último portal só pode ser fechado depois que o Old Great One, né, o grande antigo, lá em R'lyeh, for revelado e for banido. Então você precisa correr ali contra o tempo para fazer os bichos feios serem revelados. Quando o sexto e último for revelado, você abre o portal. Apenas depois que ele estiver revelado é que você pode ter a oportunidade de fechar o último portal, que é o que está aqui na universidade. Mas para fazer isso, você precisa banir o grande antigo que está lá em R'lyeh. Como é que você faz isso? Você primeiro precisa ir, algum jogador, né, precisa ir com o seu peão até R'lyeh. Para chegar lá, a única forma é usando a carta de passagem secreta. Lembrando sempre que usar a passagem secreta custa 1 ponto de sanidade. Então digamos que eu mandei aqui esse camarada aqui azul. Ele foi lá para R'lyeh. Você posiciona ele nesse espacinho aqui. Ele precisa ter os itens necessários para derrotar o monstro. Assim como os monstros normais, os grandes antigos também tem aqui na parte superior da carta quais os itens que você precisa ter para derrotá-lo. E nós temos uma carta de auxílio de jogador que também relembra aos jogadores que itens são esses, né? Por exemplo, aquele exemplo específico que nós tínhamos ali, Dagon, você tem que ter 3 itens diferentes. Então o jogador, tendo os itens em questão, usa a carta de passagem secreta para ir até R'lyeh, e aí ele está banindo o grande antigo. Uma vez que o grande antigo esteja sendo banido, digamos assim, só ele estando lá sendo banido, é que um outro jogador pode conseguir fechar o portal na universidade. Então, se você conseguir fechar todos os portais, inclusive da universidade, com o detalhe de que para fechar o da universidade você precisa fazer aquilo ali com o chefão, você ganha o jogo, certo? Temos só mais alguns detalhes que são os seguintes. Enquanto o jogador estiver lá em R'lyeh, esse jogador aqui, o que está lá banindo o monstro, estiver lá em R'lyeh, ele perde 1 ponto de sanidade a cada rodada que ele passa lá. Então, no final da vez dele, né, da própria vez dele, uma vez que ele esteja lá, ele meio que não pode mais fazer nada. Ele fica só o boneco dele lá, realizando o efeito de banir o grande antigo. E aí ele perde 1 ponto de sanidade a cada rodada dele, né? A cada vez dele jogar, ele perde 1 ponto de sanidade simplesmente por estar lá. E outro ponto é que enquanto ele estiver lá banindo o grande antigo, os efeitos negativos da carta do grande antigo não se aplicam, param de ser aplicados. Então é assim que você ganha, é assim que os jogadores ganham o jogo, fechando todos os portais. Aí depois que todos os portais tiverem sido aparentemente fechados, você vai conferir se por acaso você não fechou, entre aspas, por engano, um portal que não era portal. Um portal que na verdade era só uma parede. Porque se você tiver feito isso, na verdade você acidentalmente abriu outro portal e aí vocês perdem o jogo, né? Porque você não conseguiu fechar todos os portais. Então os jogadores têm que conseguir fazer isso quando? Até quando? Qual é o tempo disponível que os jogadores têm para fazer isso? É o tempo que o marcador aqui do Necron demorar para chegar nessa última casa. Se o Necron chegar nessa última casa, lembrando, o que é que faz o Necron avançar?
Existem vários efeitos no jogo que fazem o Necron avançar. Por exemplo, um avanço dele é efeito negativo de diversos dos monstros que entram no mapa. Um avanço dele é o custo que você precisa pagar para adquirir alguns itens e assim por diante. Um avanço dele é o preço que você paga por não conseguir derrotar um monstro, em determinados casos, né? Tudo dependendo do efeito que os monstros mostram. Enfim, se o Necron chegar aqui nessa última casa, antes de você conseguir fechar todos os portais, você perde. Se um jogador chegar a 0 pontos de sanidade, aquele jogador específico está eliminado, está fora do jogo. Os jogadores ainda não perderam, mas lembre que você precisa ter no mínimo 2 jogadores em campo para ganhar a partida, porque um tem que estar lá em R'lyeh banindo o grande antigo e outro tem que estar na universidade fechando o portal. Então, se os jogadores forem perdendo a sanidade até que você fique com um jogador só restante, você também não vai mais conseguir ganhar. Então os jogadores perdem se o Necron chega aqui no último espaço, ou se o Necron chega nesse espaço aqui do canto inferior esquerdo, antes que você tenha revelado todas as cartas de grandes antigos lá em cima, ou se os jogadores forem perdendo a sanidade e, ao perder a sanidade, aquele que perdeu é eliminado e você chega a ficar com um ou nenhum jogador. Isso é o que determina a derrota dos jogadores. Se os jogadores conseguirem fechar todos os portais antes que um desses eventos que determina a derrota aconteça, eles vencem o jogo. Caso contrário, eles perdem. Falta só explicar 2 coisas que eu prometi explicar lá no começo do vídeo, que é, no baralho aqui das criaturas, temos 2 criaturas especiais, 2 cartas que estão no baralho das criaturas, mas tecnicamente não são criaturas, que é a carta aqui do Necron e a carta do Robert Craven, o Bruxo de Salem. Então, qual é o efeito da carta do Necron quando ela é sorteada? Está tudo aqui escrito na própria carta. Para cada criatura no tabuleiro, criatura que eles chamam, né? São os monstrinhos que vão entrando aqui. Para cada criatura no tabuleiro, mova o marcador do Necron um espaço para frente na sua trilha e 2 espaços a mais se houver um grande antigo na universidade, né? Se o espaço aqui da universidade estiver ocupado. Em seguida, pegue a carta do Necron e reembaralhe dentro do baralho das criaturas. Essa é a carta, o efeito negativo da carta do Necron, que é revelado aqui no baralho das criaturas. E essa outra carta aqui, que é a carta de Robert Craven, o Bruxo de Salem, que vai ter um efeito favorável aos jogadores. Mova o Bruxo de Salem e todos os peões dos jogadores para a universidade. Então você ganha um movimento gratuito, digamos assim, para a universidade. Todo mundo vai voltar para lá, e o bom de voltar para a universidade é que você vai poder recuperar todas as suas cartas. Certo? Você não precisa rolar o dado, mesmo que um monstro esteja presente na universidade. E aí todo mundo vai receber de volta as suas cartas de locação, né? E em seguida você descarta a carta do bruxo e sorteia uma nova carta de criatura. Tudo isso vem descrito em texto aqui na carta. Então quando sair essa carta aqui, Robert Craven, o Bruxo de Salem, o peão do bruxo e todos os peões dos jogadores automaticamente voltam para a universidade, onde lá eles vão poder recuperar as suas cartas de locação, né, gratuitamente, digamos assim. E em seguida você descarta aquela carta e sorteia uma nova carta de monstro, certo? Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Witch of Salem. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.